Olá, meu querido amigo, irmão, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você a partir desse momento. Estamos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, seguindo a série de estudos Conhecendo o Criador. Exatamente, irmão Daniel. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o santuário celestial. Exatamente. Essa etapa que Jesus veio, foi ao céu para nos preparar, Com certeza. exatamente, um lugar no céu. E foi ali para resolver a questão do pecado. Sim. Ele foi para mediar entre Deus e os homens. Exatamente. É isso, o nosso advogado. Ok, vamos então à pergunta de número 1. Existem evidências bíblicas de um santuário no céu? Vamos então aos textos de Apocalipse 4, verso 5, 8, verso 3, 11, verso 19 e também o 15, verso 5. E do trono saíram relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Próximo texto, 8:3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com orações dos santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse 11, verso 19 agora. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. 15, verso 5. E depois disto olhei, e abriu-se o templo do tabernáculo do testemunho, se abriu no céu. Muito bem, queridos amigos, então existem aqui claras evidências de que existe sim, irmão Geandro, um santuário no céu. Exatamente. Nos diz a profecia que foi visto o santuário e o templo de Deus que se acha no céu. Exatamente. A arca do seu testemunho foi vista. Sim. Então nós vemos realmente, a Bíblia nos mostra que existe um santuário no céu, sem sombra de dúvida. Sim, com certeza. Vamos então à pergunta de número 2. O santuário do céu funciona igual ao da terra? Êxodo 25, versículo 8 a 9 e 40. Hebreus capítulo 8, versículo 2 e 5. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Queridos amigos, vemos aqui que realmente nós temos fortes evidências de um santuário celestial, e aquilo que ocorria aqui na terra era a figura do que ocorre hoje no santuário celestial. Exatamente. Nós temos então, irmão Jandro, hoje o nosso sumo sacerdote, digamos novamente, por excelência, Exatamente. intercedendo por cada um de nós. Ele que também foi o Cordeiro. Exatamente. Quem é o sumo sacerdote do santuário lá no céu? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que texto muito claro, né, meu Jean? Quem é o nosso sumo sacerdote, então, mediante esse texto? Jesus, o Filho de Deus. Amém. Pergunta de número 4, então. Quem é a vítima ou o cordeiro do santuário do céu? Abra sua Bíblia novamente em Hebreus, capítulo 7, verso 27. Última parte. Quem não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo a Deus. Muito bem. Então, quando Jesus se ofereceu a Deus, nós vemos que ele ofereceu um melhor sacrifício do que o santuário terrestre. Com certeza. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão. Amém. Muito claro o texto. Vamos então à pergunta de número 5.
Jesus entrou no santuário celestial após a sua morte? Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então temos aqui, irmão Geandro, um texto esclarecendo para nós que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele entrou no santuário celestial após a sua morte, né? Diz aqui que logo que ele sai, né, ele passa então pelo episódio da cruz, ele comparece diante do Pai para então ser aceito o sacrifício. Exatamente. Nós vimos aqui agora que a pergunta número 6, Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial? Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em Hebreus capítulo 9, versículo 24, 7, 25, Romanos 8, 26 e Atos 4, 12. Vamos ao primeiro texto então. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Exatamente. Próximo texto. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, queridos amigos, vemos que o único intercessor entre o Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, esse Espírito que intercede por nós também é o Espírito que derramou o seu sangue e comprou a igreja de Deus com o seu próprio sangue. Exatamente. Isso é, sem sombra de dúvida, Jesus, como nos fala também em Atos 28, capítulo 20, versículo 28. Ok. Vamos então ao próximo texto, Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, irmão Geandro, nós chegamos à conclusão, de maneira muito clara e objetiva, de que existe sim um intercessor no santuário terrestre. E esse é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Exatamente. Jesus perdoa e purifica quando confessamos os nossos pecados. Jesus ele tem poder para fazer isso? Você crê que Jesus é capaz de nos perdoar os pecados mediante sua morte? Vamos ver o que fala em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Exatamente. Irmão Geandro, esse texto ele é muito claro porque Jesus ele se apresenta como intercessor diante do Pai, né, o nosso sumo sacerdote, mas o texto diz também que ele é fiel e justo para não somente nos perdoar os pecados, mas também nos purificar de toda injustiça. Né? Um texto muito claro. Apega-te pela fé nesta promessa e certamente serás vencedor. Amém. Meu querido amigo. Pergunta número 8. Após aceitarmos Jesus, podemos ser libertos do pecado? Vamos ao texto de João, capítulo 1, verso 12. Também o texto de Romanos 6, verso 14 e 18. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Romanos 6, versos 14 e 18. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós encontramos aí, irmão Geandro, claramente a palavra de Deus nos apresentando Cristo como aquele que nos recebe, que nos aceita e diz claramente que podemos sim sermos libertos do pecado. Exatamente. Com fé e confiança em Jesus, nós alcançaremos a vitória sem sombra de dúvida. Amém. Pergunta de número 9. Podemos, pela fé em Jesus, ter acesso diretamente ao trono de Deus, sem nenhum outro mediador? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça,
para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então o texto ele nos dá a segurança de que podemos sim, pela graça de Cristo, unicamente por esse meio que nos é então proposto, nos achegarmos ao trono da graça, ao trono do Todo-Poderoso, por meio de Cristo. Exatamente, irmão Daniel. Irmãos, agora vai algum complemento para que nós possamos ter mais convicção e mais compreensão do estudo que passamos aqui. Sim. Jesus é o único e suficiente mediador entre o Deus único e os homens. 1 Timóteo 2,5, João 14,6, Atos 4, 11 e 12. Um mediador intercede entre ambas as partes. Intercede por nós diante de Deus, seu Pai, oferecendo os méritos de seu sangue e implorando perdão a Deus por nossos pecados, dos quais nos arrependemos, aceitando a Jesus, Romanos 3, 24 e 26, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, 1, 7 e 9. Jesus também intercede da parte de Deus em nossa consciência, por intermédio do seu Espírito, João 15, 26, João 16, 8 a 11, a fim de que sejamos convertidos e que vivamos dentro da ética cristã, guardando os mandamentos de seu Pai eterno. Romanos 8, 3 e 38 ao 39. É uma grande alegria ter chegado ao fim de mais esse estudo. É importante nós notarmos que o santuário celestial é o cerne ou o centro da fé cristã. Que você também possa elevar as suas preces em pensamento ao santuário celestial, onde Jesus habita como nosso advogado diante do trono de Deus. Amém. E gostaria de convidar você, amigo, como o irmão Jeandro já bem colocou aqui, que indo nessa oração, nessa busca por Deus, vai então com confiança, compreendendo que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele então leva nossas preces diretamente ao trono de glória do nosso grande e poderoso Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você creia e a cada dia confirme essa boa palavra em seu coração de que você tem um advogado por excelência intercedendo também por você junto ao Deus do universo, o poderoso, todo soberano. Amém. Até o próximo estudo. Amém.